Olá, me chamo Sueli e no ano de 2017 passei o maior sufoco da minha vida. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego como atendente em loja. Normalmente, meu horário de trabalho era das 8 horas às 17 horas, sendo que para isso eu precisava sair bem cedo de casa, pois morava num bairro afastado e a loja ficava no centro da cidade. Sem falar também no longo caminho que eu precisava percorrer a pé até chegar lá. Quando chegou o mês de dezembro, época de festas e muitas vendas, as lojas do centro estendiam o horário de atendimento até às 22 horas. E foi aí que tudo aconteceu. Eu saí às 22h30 da loja, caminhava 10 minutos até o ponto de ônibus. Às 10h45 eu embarcava, então descia no ponto perto do meu bairro às 11h20. E percorria 20 minutos a pé até chegar em casa. As primeiras ruas que eu precisava andar depois de descer do ônibus eram assustadoras, pois tinham muitos terrenos baldios com matos enormes, muitos salões em construção, e nunca via ninguém andando por lá aquela hora. Só 2 quarteirões para frente é que tinha um pouco de movimento, porque havia uma lanchonete que ficava aberta até tarde, mas mesmo assim eram poucas pessoas. Enfim, fiz esse trajeto as 4 primeiras noites, com muito medo, pois nunca fui de sair à noite, e para mim aquelas ruas desertas e silenciosas eram uma aflição que só. Parecia que eu já estava prevendo que alguma coisa ruim ia acontecer. E foi na 5ª noite, que caiu bem numa sexta-feira, que realmente aconteceu. Assim que desci do ônibus, senti ânsia de vômito e um calafrio percorrer meu corpo. Então acelerei o passo para chegar rápido às ruas que teriam algum movimento, ainda que pouco. Não cheguei a andar 8 minutos. Passando em frente a um salão em construção, escutei um barulho igual rosnado de cachorro que vinha lá de dentro. Até pensei, meu Deus, será um pitbull? Pois era um rosnado de cachorro de grande porte, um rosnado forte, alto. Eu apertei os passos mais ainda, quando de repente ouvi algo arranhando o asfalto, como se estivesse passando uma lixa. Olhei para trás rápido e assustada, e quase caí dura para trás. No meio da rua, vi aquele cachorro grande, mas era muito grande mesmo, a pelagem toda negra. Os olhos eram coisa de outro mundo, olhos vermelhos, eu nunca vi isso. Ele estava me encarando, e fedia tanto que minha vontade de vomitar aumentou. Eu dei um grito de susto. Ai, socorro! E saí correndo. Minha sorte que estava de tênis aquela noite, pois costumava usar saltos. Gente, eu corri tanto, mas tanto, que não caí por Deus, pois sentia minhas pernas falharem a todo momento. A certeza que aquele bicho esquisito ia me alcançar era fato, pois ele vinha correndo em toda a velocidade atrás de mim. Mas eu consegui chegar até a rua que havia a lanchonete, que ficava aberta até tarde. E por sorte, tinha uns 3 rapazes lá. Eu entrei correndo com tudo e falando, socorro, socorro, tem um bicho atrás de mim. Os rapazes e o dono do bar olharam em minha direção entrando pela porta e viram o bicho passar em frente à lanchonete correndo a toda. Eu me escondi atrás do balcão. Foi tudo muito rápido, da minha entrada no bar e o bicho passando atrás correndo. Por pouco, ele não me alcança. Os 4 rapazes saíram lá fora e falavam entre eles, rapaz, o que foi isso que passou aqui? Oxe, nunca vi isso. Pra onde esse danado foi? Então saí lá fora e falei que deveria ser um lobisomem, pois fedia carniça, e me perseguiu desde o ponto de ônibus. Como o bicho passou rápido demais, acho que não deu tempo deles ver direito, pois insistiam que devia ser só um cachorro grande. Um deles me deu carona até em casa. Eu estava tão assustada que aceitei mesmo sem conhecê-lo, e ele acreditou em mim. E eu sei o que eu vi naquela noite. Não foi um simples cachorro, foi um lobisomem sim. Muito obrigado. Olá a todos. Esse fato aconteceu em Minas Gerais por volta da década de 40 e era contado por minha falecida avó Juvencina. Segundo ela contava, ela e meu avô se mudaram para uma cidade pequena por nome Santa Rita, pois na época da colheita de café, muitas famílias se mudavam para as colônias das fazendas. Entre muitas famílias que moravam na mesma colônia, havia um casal cuja mulher acabara de dar à luz.
e o marido dessa jovem mulher era tratorista naquela fazenda, de modo que ele era um dos primeiros a ir para a lida, pois era responsável pela distribuição das sacas. Assim saía de casa antes mesmo do sol brilhar, deixando sempre sua esposa sozinha com seu filho. E na mesma colônia também moravam um casal de senhores, numa casinha mais afastada no final da fazenda. Minha avó dizia que a senhorinha era muito amável, mas o esposo da senhorinha era mais fechado, de poucas palavras, e quase não se via ele, apenas na roça trabalhando. Todos ficavam admirados de como um senhor daquela idade era tão ativo. Seu trabalho rendia, era difícil acompanhá-lo. Dito tudo isso, num belo dia, todos da colônia acordaram cedo, com um alvoroço em volta da casa daquele jovem casal. A mulher segurando seu bebê estava em pânico, contando para todos que quisessem ouvir. Logo após seu esposo sair para o trabalho, sendo ainda muito de madrugada e escuro, ela começou a ouvir uns fungados e gemidos ao redor de sua casa. Nesse momento, ela achou estranho, pois os cachorros da fazenda não costumavam andar por ali. Os barulhos lá fora aumentaram, como se estivessem cavando o chão de terra, iguais os cachorros costumam fazer. Ela se dirigiu até a cozinha, pois o barulho vinha de lá, só que do lado de fora. Olhando para todos os lados e tentando ouvir exatamente de onde os barulhos vinham, ela percebeu que vinha da direção do fogão a lenha, pois do lado dele havia um pequenino buraco, que era usado como ralo para escoar a água da limpeza da casa. Assustada, ela se aproximou daquela direção e ouviu os fungados mais forte, e percebeu que o bicho lá fora estava cavando o chão ao ponto do pequeno buraco já estar maior. Ela conseguiu ver suas mãos, que pareciam mãos humanas, só que grandes, dedos gordos e cobertas de pelo. Então ela percebeu que se tratava de um lobisomem. Desesperada, não sabia como agir. A fera sentiu seu cheiro, pois tentava passar o focinho pelo buraco. A mulher então começou a gritar por socorro, por ajuda, mas pela distância de uma casa para outra ninguém o via. Seu desespero aumentava, pois ela tinha certeza que aquele lobisomem tinha vindo atrás de seu filho recém-nascido. A fera ficou mais violenta com os gritos da mulher e começou a cavar mais rápido e colocava e tirava o focinho várias vezes daquele buraco que tinha feito. Sem muito o que fazer para afugentar aquele ser sanguinário, ela pegou o caldeirão de água fervente que havia deixado no fogão a lenha e, numa tentativa de escapar de um ataque, jogou toda aquela água no focinho daquele ser. O lobisomem começou a gemer e uivar de dor e saiu correndo. Muito assustada, ela esperou o dia amanhecer e saiu para fora com seu bebê, pedindo ajuda. Todos puderam comprovar que era verdade, pois viram o chão cavado. Alguém foi avisar o marido dela e ele chegou desesperado, pensando o pior. Começaram então as especulações. Quem ali naquela colônia virava bicho? Logo desconfiaram daquele velho casal, pois no dia do acontecido e no dia seguinte eles não haviam saído de casa. Então o marido da jovem mulher foi até a casa deles tirar essa história limpo. A velhinha, muito simpática, o recebeu, dizendo não ter ficado sabendo desse ataque, pois estava muito ocupada cuidando do seu velhinho, que teria pego uma forte alergia no rosto e estava acamado. O homem, entrando no quarto, viu aquele senhor deitado. Ele estava dormindo e ficou pasmo em ver que aquele rosto estava em carne viva. A velhinha parecia não saber a verdade, ou fingia muito bem. O rapaz voltou para sua casa e contou para os mais próximos a situação. Mas antes mesmo deles bolarem um plano para capturar aquela fera, aquele casal de velhinhos foram embora. Fugiram, não se sabe para onde. Muito obrigado. Era uma noite escura e silenciosa, e um grupo de amigos estava acampado nas profundezas da floresta. Eles riam e brincavam ao redor da fogueira, completamente alheios ao perigo que se aproximava. De repente, um uivo estranho ecoou pela floresta, fazendo todos se encolherem de medo. Eles rapidamente apagaram a fogueira, mas a criatura já estava próxima. O que parecia ser um lobo enorme surgiu das sombras, mas algo estava errado. Sua figura era grotesca, distorcida.
e seus olhos brilhavam de forma aterradora. Sem aviso, a criatura se lançou sobre o grupo, atacando com fúria. Gritos ecoaram pela floresta, enquanto os amigos lutavam desesperadamente para se proteger. Finalmente, um deles conseguiu acertar a criatura com uma tocha em chamas, revelando a verdadeira forma do monstro. Era um lobisomem, uma criatura metade homem e metade lobo. Assustado e ferido, aquele bicho recuou para as sombras, desaparecendo na noite. Os amigos escaparam por pouco, jurando nunca mais voltar àquela floresta. Eles nunca conseguiram esquecer a terrível noite em que um lobisomem feroz atacou seu acampamento, deixando marcas físicas e emocionais que durariam para sempre. Esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem, porque assim vocês ajudam o YouTube a divulgar os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!